Você é o resultado do que pensa. Por James Allen. Tradução: Edward Smith. Por James Allen. A mente é o poder principal que molda e realiza. E o ser humano é mente. E quanto mais ele usa a ferramenta do pensamento e moldando o que deseja, gera milhares de alegrias e milhares de doenças. Ele pensa em segredo e logo se realiza. A realidade não é nada mais do que a lente do seu olhar. James Allen, de 28 de novembro de 1864 a 24 de janeiro de 1912. Foi um escritor e filósofo britânico conhecido por seus livros inspiradores e poesia. Foi o pioneiro no movimento de livros de autoajuda. Seu trabalho mais conhecido, As a Man Ticket, foi produzido em grande escala desde sua publicação em 1903. Ele foi uma fonte de inspiração fundamental para diversos autores no campo da autoajuda. Hoje, seus livros estão em domínio público. Prólogo. Esse livro, resultado do estudo e experiência, não tem como objetivo ser um trabalho final sobre tantas coisas que já foram escritas sobre o poder do pensamento. É um trabalho mais sugestivo do que uma explicação, e meu objetivo é estimular o homem e a mulher para a descoberta e percepção da seguinte verdade: somos nós mesmos os criadores de nós mesmos. Através do controle de nossos pensamentos, que escolhemos e encorajamos, em que a mente é o poder criador, tanto de nossa realidade interna como das circunstâncias externas, e este poder, que usamos até o momento para criar ignorância e dor, possamos daqui para frente usar para criar a iluminação e felicidade. James Allen, Broad Park Avenue, Ilfracombe, Inglaterra. Pensamento e caráter. O aforismo, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, não apenas demonstra a essência do ser humano, mas também indica o impacto em todas as condições e circunstâncias de sua vida. O ser humano é literalmente o que pensa, e seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. Assim como a planta nasce da semente, da mesma forma, todo ato humano nasce de uma semente de pensamento escondido, e não poderia ter surgido sem ele. Isto se aplica tanto para os atos chamados de espontâneos ou inconscientes, como para os que são executados conscientemente. O ato é o fruto do pensamento, e alegria ou sofrimento são seus frutos. Então, o ser humano colhe frutos doces ou amargos, provenientes do que ele mesmo cultivou. Os pensamentos de nossas mentes nos criaram. O que somos por pensamentos foi trabalhado e construído. Se a mente de um homem possui pensamentos maus, a dor virá para ele da mesma forma que a roda da carruagem vem atrás do cavalo. Se ele resiste na pureza de pensamento, a alegria vai segui-lo, como sua própria sombra, certamente. O homem está evoluindo por lei e não é uma criação do acaso. E a lei da causa e efeito é tão válida e certeira no mundo oculto dos pensamentos como é no mundo das coisas visíveis e materiais. Um ser nobre e criado à semelhança de Deus não é uma criatura do capricho ou do acaso, mas é o resultado natural do esforço contínuo de pensar corretamente. O efeito de um trabalho longo, dedicado e associado com pensamentos puros. Um caráter ignorante e bestial, pelo mesmo processo, é o resultado do abrigo contínuo de pensamentos negativos. O ser humano é feito ou desfeito por si mesmo. Na casa de armas do pensamento, ele forja as armas pelas quais destrói a si mesmo e também desenvolve as ferramentas com as quais ele constrói para si mansões celestes de alegria, força e paz. Pela escolha correta e sincera aplicação dos pensamentos, o ser humano ascende para a perfeição divina. Pelo abuso e aplicação incorreta dos pensamentos,
ele desce a um nível inferior ao da besta. Entre estes dois extremos estão todos os níveis de caráter, e o ser humano é o seu criador e mestre. De todas as mais belas verdades pertinentes à alma, que foi restaurada e trazida à luz nesta era, nenhuma é mais regozijante ou cheias de frutos de uma divina promessa e confiança que esta. O ser humano é o mestre do pensamento, o formador de seu caráter e o criador e modelador de suas condições, ambiente e destino. Como um ser de poder, inteligência e amor, e senhor de seus próprios pensamentos, o ser humano tem nas mãos a chave para toda a situação e possui em si mesmo o agente transformador e regenerativo pelo qual ele pode criar para si mesmo o que deseja. O ser humano é sempre o mestre, mesmo nas suas condições mais fracas e abandonadas. Mas em sua fraqueza e degradação, ele é o mestre tolo que desgoverna a sua própria casa. Quando ele inicia uma reflexão sobre a sua própria condição e procura diligentemente pela lei na qual seu ser está estabelecido, ele então se torna um sábio mestre, dirigindo suas energias com inteligência e criando pensamento para propósitos frutíferos. Assim, é o mestre consciente, e o ser humano apenas pode tornar-se um, descobrindo por si mesmo as leis do pensamento. E descobrir é apenas uma questão de aplicação, autoanálise e experiência prática. Apenas procurando muito e garimpando é que ouro e diamantes são obtidos. E o ser humano pode encontrar qualquer verdade ligada ao seu ser, somente se ele mergulhar profundamente nas minas de sua alma. E assim ele é o fabricante de seu caráter, o moldador de sua vida e o construtor de seu destino. Ele pode inequivocadamente provar, se ele observar, controlar e alterar seus pensamentos, avaliando seus efeitos sobre si mesmo, sobre os outros e sobre sua vida e circunstâncias, fazendo a conexão entre causa e efeito, com paciente prática e investigação, e utilizando toda a sua experiência, mesmo a mais trivial ocorrência cotidiana, com o objetivo de obter o conhecimento de si mesmo, que é o entendimento, sabedoria e poder. Nesta direção, descartando qualquer outra, está a lei absoluta que aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Porque somente com paciência, prática e incessante insistência pode um homem entrar pela porta do templo do conhecimento. Efeitos do pensamento sobre as circunstâncias. A mente do ser humano pode ser comparada com um jardim, que pode ser inteligentemente cultivada ou ser deixada sem cuidados. Mas seja ela cultivada ou negligenciada, deve e irá gerar resultados. Se nenhuma semente útil for cultivada, então sementes de ervas daninhas serão depositadas e irá produzir apenas mato. Somente um jardineiro cultiva seu destino, mantendo-o livre de mato, cultivando flores e frutos que ele necessita. Então, nós devemos cuidar do jardim de nossa mente, arrancando tudo o que é ruim, sem valor e pensamentos impuros, e cultivar na direção de aperfeiçoar as flores e frutos corretos, úteis e de pensamentos puros. Buscando este processo, o ser humano, mais cedo ou mais tarde, descobrirá que ele é o mestre jardineiro de sua alma, o diretor de sua vida. Ele também revelará dentro de si mesmo as leis do pensamento e compreenderá com crescente clareza como os pensamentos força e os elementos mentais operam na constituição de seu caráter, circunstâncias e destino. Pensamento e caráter são um, e como um caráter somente pode se manifestar e descobrir-se através do ambiente e circunstâncias da vida, a condição externa da vida de uma pessoa estará sempre harmoniosamente relacionada
com o seu estado interno. Isto não significa que as circunstâncias de uma pessoa num determinado momento são a indicação completa de seu caráter, mas que aquelas circunstâncias estão intimamente ligadas com algum elemento pensamento vital naquela fase de vida, que são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Toda a pessoa encontra-se na situação atual devido às leis de seu próprio ser. Os pensamentos que ele construiu em seu caráter trouxe ele até aqui. E na organização de sua vida não existe nenhum elemento do acaso, mas tudo é o resultado de uma lei que não falha. Isto é tão verdadeiro para aqueles que se sentem fora de harmonia com o seu meio, como para aqueles que se sentem perfeitamente felizes onde estão. Sendo um ser em progresso e evolução, o ser humano está na situação atual para que aprenda que pode crescer. Na medida em que ele aprende as lições espirituais que cada circunstância apresenta para si, ele supera e dá espaço para novas circunstâncias. O ser humano está sujeito às circunstâncias na medida em que ele acreditar que é uma criatura fruto das condições externas. Porém, quando compreender que ele é o poder criador e que pode comandar o solo e as sementes que estão ocultos em seu ser para fora destas circunstâncias, então se tornará o mestre de si mesmo. Todo o homem que praticou o autocontrole e autopurificação sabe que as circunstâncias podem se alterar com o pensamento, pois ele percebe que suas circunstâncias se alteram na mesma proporção que sua nova condição mental. Isto é tão verdadeiro que quando um homem de maneira sincera procura corrigir os defeitos de seu caráter, faz mudanças e percebe progresso, ele passa rapidamente através de uma sucessão de vicissitudes. A alma atrai o que ela secretamente abriga, tanto o que secretamente ama como aquilo que teme. Alcança o mais alto de suas almejadas aspirações e cai no nível de seus desejos impuros. E as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe a si mesma. Todo o pensamento semente cultivado, ou que se permite colocar na mente, fixar a raiz ali e se multiplicar, irá florescer, mais cedo ou tarde, numa ação, trazendo sua própria colheita de oportunidades e circunstâncias. Bons pensamentos trazem bons frutos, maus pensamentos, maus frutos. O mundo externo das circunstâncias molda a si mesmo conforme o mundo interno dos pensamentos. E tanto as condições externas agradáveis e desagradáveis são fatores criadas para o benefício do indivíduo. Como ceifeiro de sua própria plantação, o ser humano aprende através do sofrimento e prazer. Seguindo os mais profundos desejos, aspirações, pensamentos pelos quais permite ser dominado, cedendo ao fogo fátuo de imaginações impuras ou persistentemente caminhando na autovia de fortes e altos esforços, o homem finalmente recebe os frutos que se cumprem nas condições externas de sua vida. Sempre se cumprirá a lei do aprimoramento e ajuste em todos os lugares. Um homem não vai parar num abrigo de indigentes ou numa prisão devido à tirania do destino ou circunstâncias, mas pela trilha de pensamentos negativos e desejos inferiores. Nem o homem de mente pura cai repentinamente no crime, simplesmente devido a forças externas. A mente criminal foi por longo tempo alimentada secretamente no coração, e o momento da oportunidade revelou o seu acumulado poder. As circunstâncias não fazem o homem, ela se revela para ele. Não existe tal condição de cair no vício e este homem previamente não possuir a inclinação, ou crescer na virtude e felicidade sem um contínuo cultivo de aspirações virtuosas. E o homem, portanto, como mestre e senhor dos pensamentos, é quem cria a si mesmo, o moldador e autor das circunstâncias. Mesmo no nascimento, a alma vem a si e, através de cada passo de sua peregrinação terrena, atrai as combinações de condições que se revelará a si mesma, que é o reflexo de sua própria pureza e impureza.
força e fraqueza. Os homens não atraem o que desejam, mas aquilo que eles são. Seus caprichos, fantasias e ambições são frustrados a cada passo. Porém, seus mais profundos pensamentos e desejos são alimentados com sua própria comida, seja imunda ou pura. A divindade que nos molda até o fim está dentro de nós. Somos nós mesmos. É o ser humano que se algema a si mesmo. Pensamento e ação são os carcereiros do destino. Eles aprisionam, sendo inferiores, mas também são os anjos da liberdade. Eles liberam quando são pensamentos nobres. Não é pelo que reza e deseja que o homem recebe, mas o que realmente merece. Seus desejos e orações são apenas gratificados e atendidos quando eles estão em harmonia com seus pensamentos e ações. À luz desta verdade, qual então é o significado da frase lutar contra as circunstâncias? Significa que o homem está continuamente se revoltando contra um efeito, enquanto o tempo todo ele está nutrindo e preservando a causa dentro de seu coração. Esta causa pode tomar a forma de um vício consciente ou uma fraqueza inconsciente, mas seja lá o que for, teimosamente retarda os esforços de seu possuidor, e assim este clama alto por remédio. O ser humano está ansioso por melhorar suas circunstâncias, mas não está disposto a melhorar a si próprio. Está, portanto, preso. O homem que abraça a sua autocrucificação nunca falhará em conquistar o objeto em que seu coração reside. Isto é tanto verdade para coisas materiais como espirituais. Mesmo o homem que somente deseja adquirir riqueza deve estar preparado a fazer sacrifícios pessoais antes que possa atingir seu objetivo. E quanto mais seria necessário para que ele possa alcançar uma vida forte e equilibrada? Veja o exemplo de um homem que é miseravelmente pobre. Ele está tão ansioso em melhorar sua vida e confortos caseiros, mas a todo o momento foge do trabalho e considera-se justificado em enganar seu patrão em razão de seu pequeno salário. Este homem não compreende nem o mais simples rudimento destes princípios, que são as verdadeiras bases da prosperidade. E não é apenas totalmente desqualificado para sair de sua miséria, mas está em realidade atraindo para si uma miséria ainda mais profunda por abrigar e externar pensamentos preguiçosos, desonestos e covardes. Veja o exemplo de um homem rico que é vítima de uma doença dolorosa e persistente devido à gula. Ele está disposto a pagar altos valores para se livrar da doença, mas não quer sacrificar os seus desejos de glutão. Ele quer gratificar seu paladar com iguarias ricas e não naturais, e ainda assim manter sua saúde. Esse homem é totalmente incompatível com a saúde, porque não aprendeu os princípios básicos para uma vida saudável. Veja o exemplo de um patrão que adota medidas ilegais para não pagar os salários obrigatórios e, na esperança de fazer lucro, reduz o salário de seus trabalhadores. Este homem é incompatível com a prosperidade e, quando se encontrar falido, tanto financeiramente como de sua reputação, irá culpar as circunstâncias, sem saber que apenas ele é o responsável por sua condição. Eu apresentei estes 3 casos apenas como mera ilustração sobre a verdade de que o homem é o causador, quase sempre inconscientemente, de suas circunstâncias. E desta forma, embora almejando um final feliz, ele está continuamente frustrando sua meta por encorajar pensamentos e desejos que não podem se harmonizar com o fim desejado. Estes exemplos poderiam ser variados indefinidamente, mas isto não é necessário, uma vez que o leitor pode, se assim decidir, tratar as ações da lei do pensamento sobre sua própria mente e vida. E até que isto seja feito, apenas fatos externos não servirão como base para o entendimento. Circunstâncias, entretanto, são tão complicadas, os pensamentos estão tão profundamente enraizados
e as condições para a felicidade variam tanto para cada indivíduo que toda a condição da alma do homem, apesar de poder ser conhecida por si mesmo, não pode ser julgada por outro indivíduo, somente do ponto de vista externo de sua vida. O homem pode ser honesto em certas direções e ainda assim sofrer privações. O homem pode ser desonesto em certas direções e ainda assim adquirir riqueza. Mas a conclusão usualmente formada de que o homem fracassa devido à sua particular honestidade e que o outro prospera devido à sua particular desonestidade é o resultado de um julgamento superficial, o qual assume que o desonesto é totalmente corrupto e que o honesto é totalmente virtuoso. Sob a luz do entendimento e maior experiência, este julgamento é incorreto. O homem desonesto pode ter algumas admiráveis virtudes que o outro não possui, e os vícios detestáveis do homem honesto estão ausentes no outro. O homem honesto recebe os bons resultados de seus pensamentos e atos honestos. Ele também recebe sobre si os sofrimentos que seus vícios produzem. O homem desonesto, da mesma forma, recebe seus próprios sofrimentos e felicidades. É agradável ao orgulho humano acreditar que uma pessoa sofre por causa da virtude do outro, mas não até o homem ter extirpado cada sufocante, amargo e impuro pensamento de sua mente e lavado cada mancha de pecado de sua alma, estará ele na posição de saber e declarar que seu sofrimento é resultado de seu bem e não de suas más qualidades. E neste caminho, muito antes de ter atingido esta suprema perfeição, ele terá encontrado, trabalhando em sua mente e vida, a grande lei, que é absolutamente justa e que não pode, portanto, dar o bem para o mal e o mal para o bom. Possuidor de tal conhecimento, ele então saberá, olhando para trás em seu passaporte ignorante e cego, que sua vida é e sempre foi justamente ordenada e que toda a sua experiência passada, boa ou má, foi o justo resultado de sua evolução, de um ser ainda em evolução. Bons pensamentos e ações nunca irão produzir maus resultados. Maus pensamentos e ações nunca irão produzir bons resultados. Isto é o mesmo que dizer que nada pode vir do milho, senão milho. Nada pode vir de espinhos, senão espinhos. O homem compreende isto no mundo material e trabalha de acordo, mas pouco compreende isto no mundo mental e moral, apesar disto operar de maneira tão simples e certa. E ele, entretanto, não coopera com esta lei. O sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em determinada direção. É uma indicação de que o indivíduo está fora de harmonia consigo mesmo, com a lei de seu ser. O único e supremo propósito do sofrimento é purificar, queimar tudo o que é inútil e impuro. O sofrimento cessa para quem é puro. Não existe nenhum propósito em refinar o ouro com fogo quando este estiver livre de impureza, e um ser totalmente puro e iluminado não poderia sofrer. As circunstâncias que o homem recebe com o sofrimento são o resultado de sua própria harmonia mental. As circunstâncias que o homem recebe com bênçãos são o resultado de sua própria harmonia mental. Bênçãos, não posses materiais, são a medida de pensamentos corretos. Infelicidade e não a falta de bens materiais são a medida dos pensamentos incorretos. O homem pode ser amaldiçoado e rico, pode ser abençoado e pobre. Bênçãos e riquezas estão juntas apenas quando a riqueza é usada sábia e corretamente. E o homem pobre somente é miserável quando ele acredita que sua sorte é um fardo imposto injustamente. Indigência e indulgência são dois níveis extremos de miséria. Ambos são igualmente não naturais e o resultado de desordem mental. O ser humano não estará equilibrado enquanto não for feliz, saudável e próspero. E felicidade, saúde e prosperidade são os resultados de um ajuste harmonioso do interior com o exterior, do homem com os seus arredores. Um ser humano apenas se torna humano quando ele cessa de reclamar e insultar,
e começa a procurar a justiça oculta que regula sua vida. E na medida em que adapta a sua mente ao fator regulador, ele para de acusar os outros como a causa de sua condição e muda seu comportamento com fortes e nobres pensamentos. Ele para de brigar contra as circunstâncias e começa a usar as circunstâncias como ferramenta para o seu mais rápido progresso e como meio para descobrir o seu poder interior e as possibilidades dentro de si. A lei, não a confusão, é o princípio dominante do universo. Justiça e não injustiça é a alma e substância da vida. E honestidade e não a corrupção é o arquétipo e força movente no governo espiritual do mundo. Sendo assim, o homem tem o dever de perceber que o universo é justo e que durante o processo de corrigir-se, ele irá aprender que na medida em que ele altera os seus pensamentos a respeito das coisas e pessoas, as situações e pessoas irão se alterar perante ele. A prova para esta verdade está dentro de cada ser humano. E isto pode ser comprovado através da investigação pela sistemática introspecção e autoanálise. Se um homem radicalmente alterar seus pensamentos, ele ficará surpreso com a rápida transformação que irá ocorrer nas condições materiais de sua vida. O ser humano acredita que os pensamentos podem ser mantidos em segredo, mas não podem, pois rapidamente se cristalizam num hábito, e os hábitos se solidificam em circunstâncias. Pensamentos bestiais se cristalizam em hábitos de vícios e sensualidade, que se solidificam em circunstâncias de penúria e doença. Pensamentos impuros de qualquer tipo se cristalizam em hábitos desgastantes e confusos, que se solidificam em distrações e circunstâncias diversas. Pensamentos de medo, dúvida e indecisão se cristalizam em hábitos de fraqueza, covardia e procrastinação, que se solidificam em circunstâncias de fracasso, pobreza e dependência crônica. Pensamentos preguiçosos se cristalizam em hábitos de falta de clareza e desonestidade, que se solidificam em circunstâncias de tolice e extrema pobreza. Pensamentos de ódio e condenação se cristalizam em hábitos de acusação e violência, que se solidificam em circunstâncias de injúria e perseguição. Pensamentos egoístas de qualquer tipo se cristalizam em hábitos de pensar apenas em si, que se solidificam em circunstâncias de mais ou menos sofrimento. Por outro lado, pensamentos belos de todo o tipo se cristalizam em hábitos de graça e gentileza, que se solidificam em circunstâncias de cordialidade e iluminação. Pensamentos puros se cristalizam em hábitos de temperança e autocontrole, que se solidificam em circunstâncias de calma e paz. Pensamentos de coragem e autoconfiança e determinação se cristalizam em hábitos virtuosos, que se solidificam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. Pensamentos de dinamismo se cristalizam em hábitos de clareza e execução, que se solidificam em circunstâncias de satisfação. Pensamentos de gentileza e perdão se cristalizam em hábitos de respeito, que se solidificam em circunstâncias de proteção e preservação. Pensamentos de amor e altruísmo se cristalizam em hábitos de autoesquecimento em favor dos outros, que se solidificam em circunstâncias de certa e crescente prosperidade e verdadeiras riquezas. Qualquer sucessão persistente de pensamentos, sejam eles bons ou maus, não falharão em produzir seus resultados na pessoa e suas circunstâncias. O ser humano não pode diretamente escolher estas circunstâncias, mas pode escolher seus pensamentos e então, indiretamente, com toda a certeza, irá moldar suas circunstâncias. A natureza sempre ajuda o ser humano na gratificação dos pensamentos que ele mais nutre. Desta forma, serão apresentadas oportunidades que irão rapidamente trazer à tona todos os pensamentos bons como os maus. Se o ser humano abandonar pensamentos negativos, então o mundo todo ficará mais suave e estará pronto para ajudá-lo. Se ele deixar de lado pensamentos doentios e de fraqueza, oportunidades irão surgir por todos os lados
para suportar suas firmes decisões. Se ele encorajar bons pensamentos numa fatalidade, irá atá-lo à miséria e à vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e a combinação de cores que a cada momento se apresenta para você é o maravilhoso ajuste de imagens de seus próprios turbilhões de pensamentos. Então você será o que deseja ser. Deixe um fracasso encontrar seu falso conteúdo naquela palavra pobre, ambiente. Mas o espírito desdenha dela e está livre. Ele domina o tempo, conquista o espaço. Ele encurrala aquele arrogante impostor, o acaso, e ordena ao tirano, circunstâncias, descoroado, a assumir o assento de servo. A vontade humana, aquela força invisível, a prole de uma alma imortal, pode abrir caminho para qualquer objetivo, mesmo que paredes de granito interfiram. Não impaciente a atrasos, mas aguarda como aquele que compreende. Quando o espírito se levanta e ordena, os deuses estão prontos para obedecer. Efeito do pensamento na saúde e no corpo. O corpo é o servo da mente. Ele obedece aos comandos da mente, mesmo que escolhidos conscientemente ou de maneira automática. Quando ordenado por pensamentos negativos, o corpo afunda rapidamente na doença e na decadência. Ao comando de pensamentos positivos, será revestido com juventude e beleza. Doença e saúde, como as circunstâncias, estão enraizadas no pensamento. Pensamentos doentes irão se expressar num corpo doente. Sabe-se que pensamentos de medo podem matar um homem tão rapidamente como um projétil, e eles estão continuamente e certamente matando milhares de pessoas, embora menos rapidamente. As pessoas que vivem com medo da doença são as pessoas que ficam doentes. A ansiedade rapidamente desmoraliza o corpo todo e abre as portas para a doença. Enquanto existir pensamentos impuros, mesmo que não impostos fisicamente, em breve irão atacar o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes constroem um corpo vigoroso e gracioso. O corpo é um instrumento maleável e delicado, que responde rapidamente aos pensamentos pelos quais for impresso, e hábitos de pensamento irão produzir seus próprios efeitos, bons ou maus, sobre ele. O ser humano terá um sangue envenenado e impuro enquanto propagar pensamentos impuros. De um coração puro surge uma vida pura e um corpo puro. De uma mente poluída surge uma vida poluída e um corpo decadente. O pensamento é a fonte da ação, vida e manifestação. Torne a fonte pura e tudo será puro. A mudança da dieta não irá ajudar a pessoa que não alterar seus pensamentos. Quando uma pessoa torna seus pensamentos puros, não irá mais desejar alimentos impuros. Pensamentos puros criam hábitos puros. Os ditos santos que não lavam o seu corpo não são santos. Aquele que fortificou e purificou seus pensamentos não precisa se preocupar com micróbios. Se você deseja proteger o seu corpo, guarde sua mente. Se você deseja renovar seu corpo, embeleze sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, desapontamento, depressão assaltam o corpo de sua saúde e graça. Um rosto depressivo não ocorre por acaso. É criado por pensamentos depressivos. Rugas que desfiguram são causadas pela estupidez, paixão e orgulho. Eu conheço uma mulher de 96 anos que tem o brilho e o rosto inocente de uma menina. Eu conheço um homem bem abaixo da meia-idade, cuja face está desfigurada por contornos desarmoniosos. Um é o resultado de predisposições doces e iluminadas. O outro é o fruto da paixão e descontentamento. Você não pode ter uma residência saudável e agradável, a não ser que permita que seja arejada e entre luz nos quartos. Da mesma forma, um corpo forte e jovial, feliz e sereno, somente poderá ser resultado da livre admissão na mente de pensamentos de felicidade, boa vontade e serenidade.
Na face dos mais velhos existem rugas marcadas pela simpatia, outros devido a pensamentos fortes e puros, e outros marcados pelas paixões. Quem não é capaz de distingui-los? Aqueles que viveram de maneira correta, a velhice é calma, pacífica e agradavelmente amadurecida como o pôr do sol. Recentemente, eu visitei um filósofo em seu leito de morte. Ele era velho apenas na idade. Morreu de maneira doce e pacífica, da mesma forma que viveu. Não existe melhor médico que pensamentos positivos para afastar as doenças do corpo. Não existe conforto comparável com a boa vontade em afastar as sombras da dor e tristeza. Viver continuamente em pensamentos de má vontade, cinismo, suspeita e inveja é estar confinada a uma prisão construída por você mesmo. Mas pensar bem de tudo, ser otimista com tudo, pacientemente aprender a encontrar o bem em tudo. Tal pensamento altruísta é o próprio portal para o céu. E viver dia após dia em pensamentos de paz em relação a toda a criatura irá trazer paz abundante para você. Pensamento e propósito. Até o pensamento estar ligado com propósitos, não haverá conquistas inteligentes. A grande maioria permite que os ruídos dos pensamentos fiquem à deriva no oceano da vida. A falta de propósito é um vício, e tal condição não pode continuar para aquele que desejar acertar o prumo para longe da catástrofe e destruição. Aqueles que não possuem um propósito central e suas vidas são presas fáceis de preocupações mesquinhas, medos, problemas e autopiedade, sendo tudo isto indicação de fraqueza, que leva tão certo quanto pecados deliberadamente planejados, apesar de por vias diferentes ao fracasso, infelicidade e perda, porque a fraqueza não pode persistir num universo de poder evolutivo. O homem deve possuir um legítimo propósito em seu coração e dedicar-se a realizá-lo. Ele deve fazer deste propósito o ponto central de seus pensamentos. Pode assumir a forma de um ideal espiritual ou pode ser um objeto mundano, de acordo com sua natureza no momento de existência. Mas qualquer que seja, ele deve consistentemente focar seu pensamento-força sobre este objeto que definiu para si. Ele deve fazer deste propósito seu dever supremo e deve devotar a si mesmo para atingi-lo, não permitindo que seus pensamentos sejam desviados para fantasias efêmeras, anseios e imaginações. Este é o caminho real para o autocontrole e a verdadeira concentração de pensamentos. Mesmo que ele fale diversas vezes em atingir seu propósito, como é necessário até que supere a fraqueza, a força de caráter que ganhará será medida pelos seus verdadeiros sucessos. E isto irá formar um novo ponto de partida para futuro poder e triunfo. Aqueles que não estão preparados para o desafio de grandes propósitos devem fixar seus pensamentos sobre a perfeita execução de seus deveres, não importa o quão insignificantes as tarefas sejam. Somente desta forma, os pensamentos podem se tornar coesos e com foco. Resultados e energia são desenvolvidas, e uma vez realizadas, não existirá mais nada que não possa atingir. A alma mais fraca, conhecendo sua própria fraqueza e acreditando nesta verdade, que a força só pode ser desenvolvida pelo esforço e prática, irá então se esforçar. E adicionando esforço após esforço, paciência após paciência, força após força, jamais cessará de melhorar. Irá finalmente crescer divinamente forte. Da mesma forma que um homem fraco pode se tornar forte através do cuidadoso e paciente treino, também o homem de pensamentos fracos pode fazê-los fortes exercitando-se no correto pensar. Deixar de lado a falta de propósito e a fraqueza e começar a pensar com propósito é entrar no ranking dos fortes que reconhecem a derrota como um dos caminhos para a realização, que fazem de tudo para atingir e que pensam com vigor, empreendem sem medo e alcançam com maestria.
Tendo concebido o seu propósito, o homem deve, mentalmente, marcar um caminho reto para a sua realização, não desviando o seu olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Dúvidas e medos devem ser rigorosamente excluídos. Estes são elementos desintegrantes que quebram a linha reta do esforço, tornando-a torta, ineficaz, inútil. Pensamentos de dúvida e medo nunca realizam nada e nunca podem realizar. Eles sempre levam ao fracasso. Propósito, energia e poder de realização e todo pensamento forte cessam quando a dúvida e o medo surgem. A vontade em realizar surge do conhecimento de que podemos fazer. Dúvida e medo são os grandes inimigos do conhecimento, e aquele que os encoraja e que não os massacra, frustra-se a cada passo. Aquele que dominou a dúvida e o medo venceu o fracasso. Cada pensamento seu está alinhado com poder e qualquer dificuldade são bravamente encaradas e sabiamente superadas. Seus propósitos são cultivados e eles florescem e trazem bons frutos, que não caem prematuramente no solo. Pensamento destemido, aliado com propósito, torna-se uma força criativa. Aquele que sabe isto está pronto para se tornar algo superior e mais forte que meros pensamentos oscilantes e sensações efêmeras. Aquele que faz isto se tornou o controlador consciente e inteligente de seus poderes mentais. O pensamento como fator na realização. Tudo que o homem alcança e tudo que ele não consegue alcançar é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Em um universo perfeitamente ordenado, onde a perda de propósito significaria total destruição, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força de um homem, a pureza e impureza, pertencem a ele mesmo, e não a outro homem. Foram criadas por ele mesmo, e não por outro homem. E somente pode ser alterada por ele mesmo, não por outra pessoa. Seu sofrimento e sua felicidade vêm de dentro, da forma como ele pensa. Assim ele é, da forma que quer continuar a pensar. É como irá permanecer. Um homem forte não pode ajudar o mais fraco, a menos que o mais fraco esteja disposto a ser ajudado. E mesmo assim, um homem fraco deve tornar-se forte por si próprio. Ele deve, por seus próprios esforços, desenvolver a força que ele admira no outro. Ninguém, mas apenas ele próprio, pode alterar sua condição. É comum as pessoas pensarem da seguinte forma: muitos homens são escravos porque existe um opressor. Vamos odiar o opressor. Agora, no entanto, existe uma crescente minoria invertendo este julgamento, dizendo: um homem é o opressor porque muitos são escravos. Vamos desprezar os escravos. A verdade é que o opressor e o escravo são cooperadores na ignorância. E enquanto parece que se afligem um ao outro, estão em realidade afligindo a si mesmos. Um perfeito entendimento percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um perfeito amor, vendo o sofrimento que ambas as condições estão envolvidas, não condena nenhuma delas. Uma perfeita compaixão envolve tanto o opressor como os oprimidos. Aquele que conquistou a fraqueza e colocou de lado todo o pensamento egoísta não pertence nem ao opressor nem ao oprimido. Este está livre. O ser humano apenas poderá amadurecer, conquistar e realizar-se elevando os seus pensamentos. Ele apenas permanecerá fraco, desprezível e miserável se recusar-se a elevar seus pensamentos. Antes que o homem possa atingir qualquer coisa, mesmo as mundanas, ele precisa elevar seus pensamentos acima das indulgências animais que escravizam. Isto não significa de maneira alguma que ele precisa, para ter algum sucesso, eliminar toda a animalidade ou egoísmo, mas em alguma extensão isto deve ser sacrificado. Um homem cujos primeiros pensamentos são a satisfação animal
não pode nem pensar claramente, nem planejar metodicamente. Ele não consegue encontrar nem melhorar seus recursos latentes e irá fracassar em qualquer empreendimento. Se não começar a controlar seus pensamentos, ele não estará numa posição de controlar seus afazeres ou assumir responsabilidades sérias. Ele não está apto a agir de forma independente e autônoma, mas ele estará limitado somente por seus pensamentos que ele escolhe. Não existe progresso nem realização sem sacrifício, e o sucesso material de uma pessoa estará na medida em que ela sacrifica seus confusos pensamentos animais e foque sua mente no desenvolvimento de seus planos, no fortalecimento de suas resoluções e autoconfiança. Quanto mais alto elevar seus pensamentos, mais forte, justa e honesta esta pessoa torna-se. Seu sucesso será elevado e mais abençoadas e duradouras serão suas realizações. Realizações intelectuais são o resultado do pensamento consagrado na busca do conhecimento, ou da beleza e verdade na vida e natureza. Tais realizações, por vezes, são associadas com a vaidade e ambição, mas elas não são os resultados destas características. Elas são os resultados naturais de um longo e árduo esforço, de pensamentos puros e altruístas. Realizações espirituais são a consumação de aspirações sagradas. Aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e elevados, que mergulha em tudo o que é puro e altruísta, tão certo como o sol atinge o zênite e a lua fica cheia, irá tornar-se um sábio e uma pessoa nobre, e crescerá numa posição de influência e muitas bênçãos. Uma realização de qualquer tipo é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Com o auxílio do autocontrole, determinação, pureza, retidão e um pensamento bem direcionado, o ser humano ascende. Com o auxílio das paixões animais, indolência, impureza, corrupção e confusão de pensamentos, o ser humano sucumbe. Uma pessoa pode alcançar grande sucesso no mundo e também grande avanço espiritual. E mesmo assim, cair na fraqueza e miséria, se permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos tomem conta de si. As vitórias obtidas com pensamentos corretos apenas podem ser mantidas com a vigilância. Muitos se acomodam quando o sucesso é atingido e rapidamente caem novamente no fracasso. Todas as realizações, sejam nos negócios, intelectuais ou espirituais, são o resultado de um pensamento focado. São também governadas pelas mesmas leis e possuem o mesmo método. A única diferença está no objeto que foi conquistado. Aquele que busca pequenas realizações precisa se sacrificar um pouco. Aquele que deseja realizar muito deve sacrificar muito. Aquele que deseja obter a excelência precisa se sacrificar muito. Visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. O mundo visível é sustentado pelo invisível. Então, o ser humano, enquanto vive suas provações, pecados e inclinações sórdidas, são nutridos pelas belas visões de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode se esquecer de seus sonhadores, não pode deixar seus ideais enfraquecerem e morrerem. Isto vive dentro deles. Conhecem estes ideais como realidades que um dia verão e conhecerão. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios. Estes são os criadores do mundo de amanhã, os arquitetos do céu. O mundo é belo porque estes já viveram, e sem ele, a humanidade trabalhadora pereceria. Aquele que cultiva uma visão bela, um grande ideal em seu coração, um dia irá realizá-lo. Colombo nutriu a visão de outro mundo e descobriu. Copérnico alimentou a visão de múltiplos mundos num vasto universo, e ele revelou isto. Buda contemplou a visão de um mundo espiritual de pura beleza e perfeita paz, e ele entrou nele. Alimente suas visões, acalente seus ideais, sinta amor pela música que agita o seu coração, o belo que está se formando em sua mente, o amor que reveste seus pensamentos mais puros, porque dele surgirá uma condição encantadora. Tudo, um ambiente celestial, através destes,
Se você permanecer fiel a eles, seu mundo será, por fim, construído. Desejar e obter, aspirar e realizar. Deve os desejos mais básicos do ser humano receber a mais alta medida de gratificação e suas mais puras aspirações morrerem de fome por falta de sustento? Esta não é a lei. Tal condição não pode ocorrer. Pedi e recebereis. Sonhe sonhos elevados e conforme você sonha, você se tornará. Sua visão é a promessa do que você será um dia. Seu ideal é a profecia do que você irá por fim revelar. As maiores realizações foram no início e por algum tempo um sonho. O carvalho foi antes semente. O pássaro aguarda dentro do ovo. E na mais alta visão da alma, um anjo que desperta se agita. Os sonhos são as sementes da realidade. Suas circunstâncias podem ser desagradáveis, mas elas não permanecerão assim por muito tempo se você focar no ideal e lutar para atingi-lo. Não se pode iniciar uma viagem interna e permanecer parado externamente. Veja o exemplo de um jovem duramente oprimido pela pobreza e trabalho, confinado às longas horas de trabalho numa fábrica insalubre, analfabeto e carente de qualquer educação. Mas ele sonha por coisas melhores. Ele pensa na inteligência, no refinamento, na graça e beleza. Ele concebe e mentalmente constrói uma condição ideal de vida. A visão de maior liberdade e um escopo mais amplo toma posse dele. Esta agitação interna faz com que tome ação e ele passa a utilizar todo o seu tempo livre e meios, por menor que sejam, para desenvolver seus poderes latentes e recursos. Muito rapidamente, sua mente se alterou tanto que a fábrica não pode mais segurá-lo. O ambiente tornou-se tão fora de harmonia com sua mentalidade que é descartada de sua vida como uma roupa velha jogada fora. E com o surgimento de oportunidades que se encaixam com o escopo de seus novos poderes, ele deixa esta vida para sempre. Anos mais tarde, vemos este jovem já adulto. Tornou-se um mestre em certas forças da mente, que ele maneja com influência mundial e praticamente com poder inigualável. Em suas mãos, ele segura cordas de responsabilidade gigantescas. Ele fala e vidas são mudadas. Homens e mulheres se apegam em suas palavras e mudam seus caracteres. E como o sol, ele se torna uma referência fixa e central, nas quais inumeráveis destinos revolvem em torno. Ele encontrou a visão de sua juventude. Ele se tornou uno com o seu ideal. E você também, jovem leitor, irá perceber a visão, não aquele desejo fugaz de seu coração, seja ele básico ou belo, ou uma mistura de ambos, porque você sempre irá gravitar em torno daquilo que você secretamente mais ama. Em suas mãos será colocado o exato resultado de seus próprios pensamentos. Você irá receber aquilo que você merece, nem mais, nem menos. Qualquer que seja o ambiente em que você se encontra agora, você irá cair, permanecer ou se elevar por meio de seus próprios pensamentos, sua visão, seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto seus desejos controladores e tão grande quanto suas aspirações dominantes. Nas belas palavras de Stanton Kirkham Davis, você é uma pessoa responsável e agora você irá atravessar a porta que por tanto tempo foi a barreira de seus ideais e irá encontrar-se perante uma plateia. A caneta ainda atrás de sua orelha, manchas de tintas entre seus dedos e então ali verterá uma torrente de suas aspirações. Você pode estar conduzindo ovelhas e você caminhará a uma cidade bucólica e de boca aberta. Irá vagar sobre a intrépida orientação do espírito no estúdio dos mestres. E após alguns instantes, ele irá dizer a você: não tenho mais nada para te ensinar. Se você se tornou o mestre, que até recentemente sonhava com grandes conquistas enquanto conduzia ovelhas, você poderá deixar de lado o que fazia e assumir para si a regeneração do mundo. Aquele que não pensa, o ignorante e o indolente, vendo apenas o efeito aparente das coisas e não os fatos em si, fala de sorte, fortuna e acaso.
Vendo um homem enriquecer, ele diz: que sorte ele tem! Observando o outro se tornando um intelectual, ele exclama: como ele é favorecido! E percebendo o caráter santo e ampla influência de outra pessoa, comenta: como a sorte ajudou ele ao longo da vida. Ele não enxerga as tentativas e erros e lutas por quais estas pessoas encontraram voluntariamente de modo a ganhar sua experiência. Não possuem conhecimento dos sacrifícios que eles fizeram, dos esforços destemidos que colocaram adiante, da fé que exercitaram para superar o que era aparentemente intransponível e realizar a visão de seu coração. Eles não sabem da escuridão e amarguras. Eles apenas enxergam luz e alegria e chamam isto de sorte. Ele não percebe a longa e árdua jornada, mas somente o agradável objetivo atingido e chama isto de boa sorte. Não entende o processo, mas somente percebe o resultado e chama isto de acaso. Em todos os assuntos humanos existem esforços e existem resultados, e a força dos esforços é medido pelos resultados. Acaso não existe. Prêmios, poderes, bem materiais, intelectuais e espirituais são frutos do esforço. Eles são pensamentos finalizados, objetivos alcançados e visões realizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que você entroniza em seu coração, com isto você irá construir sua vida. Isto você irá se tornar. Serenidade. Calma da mente é uma das belas joias da sabedoria. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. Sua presença é o indicador de uma experiência madura e mais que uma compreensão normal sobre as leis e operação do pensamento. Um homem se torna calmo na medida em que compreende a si mesmo como um ser pensante em evolução, porque tal conhecimento necessita do entendimento de outros como resultado do pensamento. E conforme ele desenvolve o correto entendimento e enxerga mais e mais claramente as relações internas das coisas pela ação da causa e efeito, ele deixa de perturbar-se, preocupar-se e lamentar-se e mantém equilibrado, firme e sereno. O homem calmo, que aprendeu como governar a si mesmo, sabe como adaptar-se aos outros, e estes, em retorno, reverenciam sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior será o seu sucesso, sua influência e seu poder para o bem. Mesmo o empreendedor comum irá encontrar em seu negócio aumento de prosperidade na medida em que ele desenvolve maior autocontrole e equanimidade, pois sempre irão preferir negociar com um homem cujo comportamento é firmemente estável. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Ele é como uma árvore com boa sombra numa terra árida, ou uma rocha acolhedora numa tempestade. Quem não ama um coração tranquilo, uma vida doce e equilibrada? Não importa se chove ou brilha, ou qualquer mudança que venha para estes possuidores desta bênção, porque eles serão sempre doces, serenos e calmos. Este raro equilíbrio de caráter que chamamos de serenidade é a última lição de cultura, os frutos da alma. São preciosos como a sabedoria, mas desejosos que o ouro, sem dúvida, mesmo o mais fino ouro. Quão insignificante a busca pelo dinheiro parece em comparação com uma vida serena, uma vida mergulhada num oceano de verdade, abaixo das ondas, além do alcance das tempestades, numa eterna paz. Quantas pessoas nós conhecemos com vidas amarguradas que arruinam tudo o que é doce e belo devido a um temperamento explosivo que destrói seu equilíbrio de caráter e criam um sangue ruim? É um ponto a se pensar se a maioria das pessoas não arruinam suas vidas e estragam sua felicidade por falta de autocontrole. Quão poucas pessoas conhecemos na vida que são bem equilibradas, que possuem aquele raro equilíbrio que é a característica de um caráter completo. Sim, a humanidade surta com paixões descontroladas, está tumultuada com desgovernada tristeza, está explodindo pela ansiedade e dúvida. Somente o homem sábio
Apenas aquele cujos pensamentos são controlados e purificados fazem os ventos e tempestades da alma lhe obedecerem. Almas sacudidas pela tempestade onde quer que estejam, sobre qualquer condição em que estejam vivendo, saibam que neste oceano da vida, ilhas de bem-aventurança estão sorrindo e a ensolarada costa de seus ideais aguarda a sua chegada. Mantenha sua mão firme no leme do pensamento. No barco de sua alma reclina o mestre comandante. Ele dorme. Acorde-o. Autocontrole é força. Pensamento correto é domínio. Calma é poder. Diga para seu coração que seja feita a paz.